cavalo pode ser um atleta de hipismo? Existem raças definidas que têm maior aptidão para o hipismo. Tá. Mas assim, todo cavalo conseguiria saltar. Uns um pouco mais de dificuldade, com limitações de biotipo. E, como eu disse, como tem as raças de salto, várias raças tem no Brasil, que é o BH, que é o Brasileiro de Hipismo, e tem fora do Brasil diversas raças. Então, assim, essas raças desenvolvidas, selecionadas para o hipismo, têm mais facilidade e têm mais potencial para aumentar a altura. Vai ter mais rendimento, vão ter mais sucesso nesse sentido. E assim, nesse trajeto que vocês fazem, o que compete esse trajeto? É só salto? O que você... É só salto. O nosso hipismo é só salto. Só salto. E, por exemplo, você monta já faz 15 anos. Qual que é a modalidade que você compete com a Flamenca? Eu compito no amador, categoria amador. Então, a gente tem a categoria amador B, que é a altura que eu salto hoje, que é o metro. Tá. E aí varia conforme a idade que a gente vai ter as categorias no esporte. E, por exemplo, existe um biotipo da pessoa? Por exemplo, essa pessoa é legal para fazer hipismo. Por exemplo, eu falo biotipo físico mesmo, assim. Assim, no esporte, se existe um ditado, o pessoal fala que é legal a pessoa ter pernas grandes e o tronco menor, assim, Entendi. sabe? Por exemplo, eu cheguei. Como é que você começa a me treinar? Por exemplo, além do treinamento aqui, com o cavalo, né, em si, assim, eu preciso fazer um treinamento sozinha, por exemplo? Todo esporte com cavalo a gente usa principalmente as pernas. Tá. Tem uma grande exigência das pernas ali. O joelho tem que estar sempre firme, apertadinho. Parte interna da coxa firme, pra gente estar firme em cima do cavalo. Panturrilha a gente usa bastante, abdômen usa bastante. Então, é claro, é legal a pessoa fazer um fortalecimento, né? Trabalhar um pouquinho em casa. Eu gosto de falar para as crianças, principalmente, assistir uns vídeos de provas grandes, para ir vendo como que o atleta se comporta em cima do cavalo, como que é toda essa dinâmica, para eles já irem cada vez ficando mais introduzidos no mundo e cada vez entendendo mais o que é o esporte, o que é uma prova, questão de nervosismo, né? Que o hipismo, todo esporte com animal não trabalha só o físico, né? Mas também o mental. Por exemplo, no hipismo, o cavalo ele chega a saltar 1,60 m na Olimpíada. Caramba! Então, são, às vezes, 12 obstáculos a 1,60 m. Meu Deus! É muita dificuldade. Então, você pegar um manga larga, ele não tem biotipo para desenvolver isso. Entendi. Biologia não é matemática. Então, assim, claro que pode ter um ponto fora da curva. Claro. Existe. Sim. Mas não é a raça selecionada para isso. Entendeu? E no dia a dia, igual você falou, eles também não estão livres também de ter lesões, por exemplo. Não. Quais acontece. são as lesões mais comuns nesse tipo de animal? Os cavalos de salto, eles têm muita lesão dentro do casco, que é uma lesão que chama síndrome navicular, que acontece bastante. Lesões de tendão, então principalmente com problemas de casqueamento e com pista e exigência. Tá. Então, quanto mais alta a exigência, mais alto salta, mais risco de lesão. Claro. Principalmente se começa muito rápido. Tá. Então, existe uma adaptação. É uma adaptação. Não dá para um atleta de maratona, uma pessoa que quer correr uma maratona, por exemplo, eu faço academia 3 vezes por semana. Sim. Não tem como eu chegar e querer correr uma maratona 40 quilômetros. Vai acontecer alguma coisa. Com certeza vai acontecer. O cavalo de hipismo é a mesma coisa. Ele começa baixo, potros. Então vai tendo treinamento, eles vão evoluindo de altura conforme vão passando os anos. Entendi. Né? Há quanto tempo você monta? Há uns 25 anos, eu acho. Nossa, Comecei novinho e aí as coisas foram acontecendo. Eu morei fora, morei em 3 países e voltei pra cá faz 10 anos já. Mas eu morei na Venezuela, morei nos Estados Unidos, morei na Bélgica, tudo isso trabalhando com cavalo. Foi uma experiência muito boa. Trabalhei na época pro Rodrigo Pessoa e o pai dele, que são campeões olímpicos, então pra mim foi muito legal. E o amor começou pequenininho? Em Londrina, muitos anos atrás, existia um lugar que chamava Fazendinha. Era na frente do shopping Catuaí. Minha mãe me levava lá fim de semana, eu comecei a gostar e aí as coisas foram andando. Confesso que não lembro muito, que era muito pequeno, mas aí as coisas começaram... Mas não foi influência de alguém da família, por exemplo? Foi sozinho mesmo? Zero contato, meus pais nunca tiveram cavalo, nunca conviveram com cavalo. E eu um dia quis ver, eles gostaram, acharam bonito o animal e aí começou. E aí foi que
E você hoje tem um animal teu? Eu tenho alguns cavalos que eu tenho, geralmente eu tenho em parceria, às vezes com pais mesmo, que são clientes, com investidores, a gente sempre tenta, como eu trabalho com isso, acaba que eu vivo disso. Então eu tento fazer as duas coisas juntos, que é o meu esporte como prazer, que eu sou um esportista como meus alunos, e também como um negócio de você acabar comprando e vendendo e formando eles e depois vendendo eles. Eu tento fazer um pouco dos dois, tento ter as duas coisas. Você como professor, investidor que você falou, hoje, por exemplo, assim, você consegue perceber, por exemplo, um animal desde novinho que ele dá para aquilo, por exemplo, vamos dizer assim? Hoje o que ajuda muito é a genealogia. Hoje em dia o pai e a mãe, o garanhão e a égua, o sêmen e o embrião vai te dizer muito aonde que o cavalo vai chegar. Mas não significa que só porque ele é filho dela com ele que ele vai ser um indivíduo diferente. Claro que a genealogia ajuda, mas nós temos cavalos com genealogias inferiores muito bons e temos cavalos com genealogias espetaculares que não deram certo. Então assim, para cavalo é como eu falei, é um ser vivo. Às vezes você acha que o nível dele é esse, mas ele às vezes te surpreende. Às vezes você acha, nossa, esse é o cavalo é fenomenal. E às vezes ele mostra que não é para aquela altura que você queria. Eu acho que às vezes as pessoas falam, esse cavalo, tem muita gente no meio que fala, esse cavalo é ruim. Eu não acho que nenhum cavalo é ruim. Eu acho que às vezes você está querendo que ele te ofereça algo que ele não pode te oferecer. É igual um jogador de futebol, né? Qualquer jogador de futebol que joga no Real Madrid, no Barcelona. Tem os jogadores que jogam em outras ligas. Então eu acho que não existe cavalo ruim, existe cavalo mal aproveitado, é o que eu acredito. Porque não tem como não se apegar ao animal, né? O importante, acho que o muito importante é o animal manter o respeito por você. Entendi. Então mesmo com as brincadeiras, tudo, saber a hora de respeitar. Ele tem que saber que é você que na verdade comanda aquele momento, exatamente, né? Exatamente. Isso até passa muita confiança para eles, né? Igual quando o nosso pai é firme com a gente pensa, opa, tá tudo sob controle, né? Então nessa parte a gente faz o exame minucioso dos animais, né? De alta performance. A gente normalmente, inicialmente, a gente inspeciona, então busca algum aumento de volume, algum inchaço, né? Entendi. Depois a gente faz a palpação, então a gente palpa tudo em busca de dor, porque o cavalo ele não fala dói aqui ou dói ali. Sim, claro. Então a gente tem que buscar isso, né? A gente analisa ele em movimento, né? Buscando assimetrias, se sente, se manca ou não. E depois a gente faz esses testes aqui, são os testes de flexão, em busca de uma região específica de dor. Entendi. Se é que tem ou não, né? Isso é só uma avaliação, é um vet check, né? Que a gente faz na verdade é uma anualmente. Prevenção, vamos dizer assim. E aí se a gente encontra alguma alteração, a gente inicialmente depende, né? Então a gente vai isolar a região, vai fazer o exame de imagem, ver se tem lesão ou não, ou só uma sensibilidade. Entendi. Os cavalos que tem aqui na hípica, por exemplo, os que não vão para competição, que não saem, a mesma coisa? O manejo sanitário vai ser o mesmo, porque o cavalo que sai e o cavalo que fica, eles vão estar expostos aos mesmos agentes. Sim. Porque o cavalo, na verdade, normalmente a gente até brinca que o que fica em casa é o que normalmente fica doente se os outros não estiverem vacinados. É verdade. Porque o que viaja toda hora tá sempre tendo seu sistema imune estimulado. E aquele que fica em casa é um pouco mais tranquilo. Entendi. Só que aí se o que viaja traz uma doença aqui pra dentro e esse cavalo que não viaja muito tá aqui, ele pode ser contaminado e pode ficar doente. Com certeza. Agora, com essa forma de trabalhar, que a gente faz acompanhamento periódico, que é a medicina esportiva de equinos, Sim. a gente consegue manter o cavalo por mais tempo trabalhando sem ter uma lesão séria. Entendi. 5, Por isso que é importante 4, vocês terem esse trabalho 3, dia a dia, 2, todo dia, na verdade, né? Isso faz total diferença. Entendi. Mais rápido, Tony. Isso é medicina esportiva, né? Claro. Esse acompanhamento diário, entendeu? Sim. Faz muita diferença. É você não deixar a lesão chegar num grau tal que você vai ter que parar e às vezes não consegue nem voltar ao campo de esporte. E vocês também fazem exames, além desses mais de apalpar, de verificar, né, com o olho, vocês também fazem alguns exames de imagem, vamos falar assim. Muitas vezes, quando a gente precisa fazer uma avaliação mais minuciosa, o cavalo apresentou alguma coisa no nosso exame de rotina, que a gente percebeu que tem alguma coisa diferente, a gente direciona esses exames de imagem. O mais comum da gente fazer são os exames de raio-x e os exames de ultrassom. Que os exames de raio-x são mais para a parte óssea e os exames de ultrassom para tecidos moles. Então, tendões, ligamentos, musculatura. Então, a gente consegue fazer todos esses exames aqui na propriedade mesmo. Os nossos equipamentos, eles são portáteis, né? Então, a gente consegue fazer esses exames na propriedade. Carol, no caso desse animal, o raio-x é por qual motivo?
Esse animal, quando ele foi adquirido pelo proprietário, a gente faz o que a gente chama de exame de compra. Então a gente faz um exame completo do cavalo antes dele ser comprado. E ele tinha um detalhezinho na imagem, que não tinha nenhum sintoma clínico, o cavalo era super saudável. E a gente está fazendo esse raio-x só para acompanhar. Entendi. Só para ver se essa alteração que tinha no raio-x, se ela evoluiu, se ela está igual, se a gente precisa fazer algum tratamento. Mas ele não tem nenhum sintoma, ele está super bem, está saltando em alta performance. No caso do raio-x, por exemplo, o que vocês conseguem, normalmente, mais vocês conseguem identificar no raio-x? O que a gente vai ver principalmente são as alterações ósseas e das articulações. Então, onde os ligamentos grudam do osso, isso pode aparecer no raio-x, e aí a gente complementa esse exame com ultrassom. Entendi. Aí o ultrassom, por exemplo, vai mostrar para vocês daí tendões e ligamentos. Mais detalhamento principalmente daí. isso. Entendi. Ok. Então o raio-x é mais para osso e o ultrassom é mais para os tecidos moles, tendões e ligamentos. Entendi. E Vinícius, eu não tinha combinado essa pergunta para ele, mas eu queria que você resumisse assim, o que é o cavalo na sua vida? Vixe, quem trabalha comigo, seja aluno ou pais, ele sabe, eu sou um pouquinho viciado. Eu acordo pensando, durmo pensando, eu sou a pessoa que, quando eu saio daqui hoje, eu já estou pensando o que eu vou fazer amanhã, e às vezes eu tenho uma prova que é daqui a um mês, eu já estou pensando quantas vezes o cavalo vai treinar, o que ele vai treinar. Me considero bem apaixonado e bem dedicado. Eu acho que nada cai do céu, acho que você tem que ralar. Todo mundo tem que amar o cavalo. Se você não amar o cavalo, é um pouco difícil. Você respeitar, às vezes, as limitações dele e entender que, às vezes, o que você quer dele naquele momento pode ser que ele não te dê. Porque, na verdade, você que comanda, assim, acaba comandando o animal. Então, você tem que ter uma proximidade, Exatamente, uma conexão muito grande. A gente sempre fala, o cavalo é um animal muito sensitivo. Então, às vezes, a gente vê que as crianças chegam ali, talvez uma semana de prova pesada, a escola tá difícil e coisas. A gente fala, opa, fulano não tá bem hoje, não tá muito legal. Então a gente já pega mais leve. Entendi. Às vezes o cavalo não tá bem, às vezes os dois não estão bem, às vezes os dois estão bem. Então mexe com tudo isso.